Uau! Estamos aqui desenvolvendo o nosso curso, chegando quase na etapa final, e eu queria relembrar o nosso coração. Nada disso é uma correria e não se conquista em um dia. É um processo. Lembra que o Senhor nos disse que era tudo sobre uma jornada. E é uma jornada. O Senhor está no processo de nos preparar para ser íntimos do seu coração, porque esse é o nosso destino. É isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. E hoje eu quero olhar com vocês um exemplo clássico de fidelidade no pouco, na tribulação, no lugar onde parece que todas as promessas de Deus não iam acontecer e no final. Quero olhar para a vida de Davi. A vida de Davi nos dá um padrão, nos ajuda. Eu creio que o Senhor usou toda a estratégia, todo o que aconteceu na vida de Davi para liberar para nós, na mesma proporção. A vida de Davi é rica. O homem que foi chamado, o homem segundo o coração de Deus. Uau! Quem nunca pensou nisso? Eu falo, Deus, será que no último dia eu terei cumprido o meu objetivo na terra? Será que eu terei feito tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Deus chama Davi do homem segundo o coração dele. Davi foi nos dado para que a gente aprenda com o testemunho da vida dele como Deus se relaciona conosco. Então, tudo isso que eu preguei até agora, eu vou mostrar uma coisa bem prática para a gente hoje, para que nós também possamos nos posicionar e buscar a Deus. Quero ler com você Jeremias 3:15, olha o que está escrito. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando para vocês as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e como governador dos povos. Isso está em Isaías 55, versículo 3 e 4. E em Jeremias 3,15 diz assim: E eu vou dar para vocês, dar-vos-eis, pastor segundo o meu coração, como foi Davi, as quais apacentarão vocês com ciência e com inteligência. Davi, o Senhor está falando dele na palavra. O Senhor nos daria pastores segundo o coração dele. E o Senhor chamou Davi do homem segundo o coração dele. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui para você levar para o seu dia a dia, né? Lembra que isso é um intensivo sobre como você iniciar a sua jornada, entendendo a sua identidade em Deus e como você ser íntimo do coração de Deus. Tem três expressões intensas na vida de Davi que fez dele o homem segundo o coração de Deus. Uma delas é obediência. Davi propôs no seu coração de obedecer ao Senhor em todas as coisas. Em todas as coisas. Davi obedeceu aos mandamentos do Senhor. Na verdade, essa questão da obediência é sobre intenção. A gente não dá conta de obedecer tudo. A minha questão com você, até para o seu dia a dia agora é: quando você pensa em obedecer a Deus, ou algo que não é tão fácil, ou talvez não tão prazeroso, aqui no teu coração você tem a intenção de obedecer 100%? Ou aqui no seu coração você já tem a intenção, porque é muito difícil, de obedecer 20%? Aqui tem um diferencial. Quando nós intentamos no nosso coração 100% de obediência, ainda que nós não consigamos, e a maioria das vezes nós não conseguimos, a grande questão não é quanto você consegue, a grande intenção é a grande expressão é onde está o teu coração baseado. Davi intentava, ele tinha intenção de obedecer ao Senhor 100% em honestidade e sinceridade. Então, ele obedecia sinceramente. A outra coisa que Davi faz, a segunda expressão que nós podemos encontrar ele era estudante das emoções de Deus. Uau! Ele era estudante do que a gente acabou de mencionar, que está escrito em 1 Coríntios 2:16.
Ele era estudante das profundezas do coração de Deus. Ele encontrou a beleza, nós vemos por todos os salmos. Uau, a descrição que ele faz do encontro entre ele e Deus é maravilhoso. Então, ele era estudante das emoções do coração de Deus. Ele encontrou a beleza do coração de Deus e ele contendia pelos propósitos. Davi não se conformou. Lembra toda a trajetória dele? A gente vai olhar aqui agora. Ele não se conformou, ele não observou que as coisas não estavam dando certo de acordo com sua unção. Não, ele falou, eu sei quem sou porque eu conheço o meu Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia a identidade dele. A principal busca do coração de Davi era pela beleza de Deus. Lembra Salmo 27, versículo 4? Ele diz, eu peço ao Senhor uma coisa, e isso eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, contemplar a sua beleza e dialogar com Deus. Isso é inquirir de Deus, fazer perguntas para Deus. Uau! Olha o segredo da vida desse homem. Poderoso, rei, pai de um monte de filho, governava todo aquele império e ainda disse, uma coisa eu busco e procuro. Uma coisa eu busco e procuro, isso é, ele não olhou e falou, já alcancei. Ele disse, é isso que eu quero e não importa as circunstâncias, eu vou contemplar a beleza de Jesus, morar na sua casa, isso é, estar em constante conexão com o coração dele. E vou perguntar, a primeira identidade de Davi, então, a gente vê isso pelas escrituras, era que Davi media a sua habilidade de ser, fazer e existir pela a graça que ele entendia de ser amado de Deus. Ele não tinha problema de dizer que ele era amado de Deus, ele sabia quem ele era. Ele tinha uma intensa vida de intimidade com Deus. Isso é, ele prezava na sua existência o primeiro mandamento. Aquilo que o Senhor ordenou lá atrás para o povo de Israel. O Senhor disse, tem uma coisa que eu peço de vocês em Deuteronômio, vocês devem me amar. Davi entendeu isso. Ele entendeu e ele disse, yes, eu vou fazer. Lembra, ele não tinha ainda toda a revelação, não tinha o Espírito Santo, Jesus não tinha vindo ainda, mas ele entendeu o que tocaria o coração de Deus. Primeiro mandamento. Segunda coisa que Davi tinha era que ele era humilde e manso. Ele tinha um coração humilde. Ele era fortalecido por humildade e mansidão em todas as estações da sua vida. O sucesso de Davi não era medido pelo tanto de reinos que ele conquistou, tanto de batalhas. Não, era medido pelo quanto ele crescia em amor. Uau! Que tal a gente fazer disso a relação da nossa vida? Ao invés de a gente medir o nosso crescimento e profundidade em alguma coisa por coisas superficiais, que tal a gente começar a analisar quanto eu amei ontem, quanto eu amo hoje? Quanto eu amei Jesus ontem? Na salvação, naquele conhecimento intenso, aquele primeiro amor, quanto ele tem sido desenvolvido para Deus e para as pessoas. Deus incutiu isso no coração e Davi entendeu e ele disse, uau, entendi, eu sei quem eu sou amado de Deus e amante de Deus. Uau, eu amo isso. Davi viveu da identidade que ele tinha diante de Deus todos os dias da sua vida. Como eu comecei dizendo, disse hoje, vou dizer até o final, não é sobre uma semana de tentativas. Não é sobre um ano de aquecimentos e grandes intensidades em Deus. É sobre uma jornada, é sobre uma vida, é sobre uma história entre você e Deus. Veja bem, Davi entendeu quem ele era. Ele usava dessa identidade lá atrás, quando ele era pastor de ovelhas, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Ele cantava, ele adorava, ele se posicionava diante do Senhor e dos homens como aquele que amava o Senhor e se sentia amado do Senhor. Quando ele era escudeiro de Davi, com todas as perseguições e quando ele era um escudeiro, somente um escudeiro lá, ele sabia quem ele era. Ou talvez quando ele foi um fugitivo, lembra? Servindo os homens do deserto. Ou talvez, quando ele foi rei de Israel, nada disso, nenhuma dessas estações teve poder de alterar a sua identidade. Davi confiou no chamado que Deus tinha para ele em todas as diferentes estações.
Oh, isso é muito importante, isso é chave. Muitos abraçam o chamado de vida em Deus, amar Jesus com toda força, coração e mente, ou vida de intimidade. Muitos abraçam isso enquanto eles estão desenvolvendo algum progresso, seja em que área for, mas não aqui com Davi. Davi abraçou quando ele era escudeiro, quando ele era um peregrino fugitivo, quando ele era perseguido e quando ele era rei. Como que eu e você podemos ter uma vida parecida com isso? Talvez se a gente também começar a praticar essa uma coisa que Davi pediu, começar a gastar tempo com Deus, mais tempo com o que Ele pensa sobre você do que com o que você acha que pensa sobre você. Amém? Deus declarou que Davi era o homem segundo o seu coração. E nós precisamos imitar a fé desse homem. Nós precisamos aprender com ele, imitar a sua fé, o seu foco, a sua vida, a sua devoção. Davi declarou que a primeira preocupação do seu coraçãozinho, a primeira coisa era buscar a beleza de Deus. O maior gol de Davi era conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Era ser íntimo do coração dele. Você sabe que Davi era tão íntimo do coração de Deus, ele teve tanto desejo de dar para Deus o que Deus desejava, que era adoração, que Davi colocou uma tenda. Colocou 4.000 músicos, 288 cantores que adoravam ao Senhor sem cessar. Uau! Ele sabia que o desejo de Deus era por adoração contínua. Deus quer intimidade, adoração contínua do nosso coração. E eu quero concluir essa história com você dizendo que tudo tem a ver com uma jornada. É você começando hoje. No caso de Davi, quando ele era um jovenzinho, apacentando as ovelhas do seu pai, Davi cantava que o Senhor era o pastor dele, nada faltaria. Depois, com 20 anos, quando ele foi ser escudeiro, quando ele foi tocar as lindas canções, ele também sabia que essa era a identidade dele. Quando ele recebeu um chamado para ser rei de Israel, ele continuou. Davi foi fortalecido para cumprir o seu chamado todo por toda a vida. Todo o tempo, Deus deu graça a ele, porque ele sabia qual era a identidade dele. Veja bem, o Senhor sempre nos disse que se nós fôssemos fiéis no pequeno, Ele nos colocaria no muito. Veja bem, pensa comigo, lá em Hebrom, quando Davi foi ungido para governar o povo de Deus, lá o seu coração amava Jesus, amava o Senhor, buscava o conhecimento dele. Na promoção, Davi manteve a sua identidade de amado e amante. Na correria, quando ele foi acusado, quando ele foi perseguido, o próprio sogro dele queria a vida dele, perseguiu ele por toda Judá. O que aconteceu? Ainda assim, ele era amado do Senhor. Ainda assim, ele era aquele a quem Deus amava. Nos seus 40 até os seus 70, quando ele já era rei de Israel, Davi continuou amando e adorando o Senhor. Irmãos, se numa estação de vitória ou de luta, se numa estação de sucesso ou não, nós mantivermos o nosso coração ligado na realidade de quem nós somos, eu e você também poderemos ser chamados o homem segundo o coração de Deus, que viveu em intimidade com Deus. A identidade de Davi não mudou, de quando ele era um pastorzinho para quando ele era rei, porque a identidade dele independia de qualquer coisa nesse lugar. Quero orar com você agora. A tua identidade primeira na vida é caminhar na unção do amor. A maior coisa que nós podemos buscar é o conhecimento de Deus. Nós vimos agora que Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi isso que ele fez, isso que ele cultivou. Que tal a gente começar por aqui? Vamos pedir graça ao Senhor para isso? Senhor, dá-nos graça para crescer em amor. Nós desejamos ser também o homem segundo o teu coração. Ajuda-nos a prezar aquilo que realmente tem eternidade. Ajuda-nos a colocar as segundas coisas
as coisas secundárias no segundo lugar. Ajuda-nos a priorizar tudo aquilo que o Senhor chama de primeiro na nossa vida. Dá-nos graça, Pai, para sentar aos teus pés, ouvir a tua voz e praticar aquilo que o teu coração deseja. Amém.